Você acabou de abrir os olhos. Talvez sejam 6:30 da manhã, antes mesmo de pegar o celular, antes de pensar no que vai fazer durante o dia, antes de tomar qualquer decisão consciente. Algo extraordinário já começou dentro do seu corpo. Uma sequência biológica extremamente precisa está sendo executada, uma programação que acompanha os seres humanos há centenas de milhares de anos. Nos primeiros minutos depois de acordar, sua frequência cardíaca começa a aumentar, sua temperatura corporal sobe gradualmente e seu sistema digestivo desperta. Dentro do seu abdômen, no lado superior esquerdo, existe um órgão muscular que passou a noite inteira trabalhando em silêncio: o seu estômago. Uma bolsa capaz de produzir um dos ambientes mais ácidos do corpo humano, cheia de mecanismos de proteção e pronta para receber combustível novamente. E então surge uma pergunta simples, mas que pode mudar a forma como você começa todos os seus dias. Qual é a primeira coisa que você coloca dentro dele? Quero deixar algo claro desde o início. Este não será mais um daqueles conteúdos que prometem uma fórmula mágica de saúde com uma receita de água morna com limão acompanhada de uma música tranquila ao fundo, chamando isso de ciência. Esse tipo de abordagem deixa de lado a parte mais interessante, a verdadeira biologia acontecendo dentro do seu corpo todas as manhãs. O que vamos entender hoje é o que realmente acontece no seu sistema digestivo no momento em que você acorda. Vamos falar sobre os hormônios que começam a circular, sobre a química do ácido gástrico, sobre os bilhões de micro-organismos que vivem dentro do seu intestino neste exato momento e que aguardam o primeiro alimento do dia. E quando entendermos todos esses processos, a resposta sobre o que seu estômago deveria receber primeiro vai deixar de parecer uma simples recomendação. Ela fará sentido porque você vai compreender o motivo por trás dela. Esse é o tipo de conhecimento que permanece. Quando você entende a razão de uma regra, você não precisa apenas decorar a regra, você passa a enxergar a lógica por trás dela. Então vamos construir essa compreensão desde o começo. A primeira coisa que precisamos entender é algo chamado resposta de despertar do cortisol. Provavelmente você já ouviu falar sobre cortisol. Muitas vezes ele é apresentado apenas como o hormônio do estresse, mas essa definição, apesar de não estar totalmente errada, é incompleta. Quando as pessoas escutam a palavra estresse, geralmente pensam em algo negativo, algo que deveria ser eliminado. Mas a verdade é que o cortisol é indispensável para a vida. Esse hormônio ajuda o corpo a liberar energia, controla processos inflamatórios, prepara o sistema imunológico e mantém você alerta e funcional. Sem cortisol, o organismo simplesmente não conseguiria responder adequadamente às demandas do dia. O que acontece todas as manhãs é um processo natural chamado resposta de despertar do cortisol. Cerca de 30 a 45 minutos depois que você acorda, os níveis desse hormônio aumentam significativamente. Pesquisas realizadas ao longo de décadas mostram que essa elevação pode variar aproximadamente entre 38% e 75%. Esse fenômeno acontece de forma consistente em grande parte dos adultos saudáveis. Ele ocorre independentemente de ser uma segunda-feira ou um sábado, de você ter dormido perfeitamente bem ou ter tido uma noite ruim, de estar tranquilo ou passando por uma fase mais estressante. O corpo simplesmente segue seu próprio relógio biológico. Mas por que isso importa quando estamos falando sobre o estômago? Porque o cortisol não desperta apenas o cérebro. Ele ativa praticamente todo o organismo, incluindo o sistema digestivo. Ele estimula a produção de ácido gástrico e envia sinais para o intestino de que um novo período de atividade começou. É como se o corpo recebesse uma mensagem interna dizendo: "O dia começou, prepare os sistemas. Estamos entrando em modo de funcionamento." Porém, existe um detalhe importante que muitas pessoas desconhecem, e essa é uma informação que vale a pena guardar. O cortisol é benéfico quando funciona dentro do ritmo natural do corpo. Mas, quando permanece elevado por longos períodos, ele pode afetar uma das estruturas mais importantes do estômago, a camada de muco que protege sua parede interna. E para entender por que isso é tão importante, precisamos entender o papel desse muco. Essa camada protetora não é apenas um revestimento qualquer.
Ela funciona como uma barreira essencial entre o ácido extremamente forte produzido pelo estômago e as próprias células do órgão. O seu estômago produz ácido clorídrico com um pH que pode variar aproximadamente entre 1,5 e 3,5. Para ter uma comparação, o suco de limão costuma apresentar um pH próximo de 2 Su, ou seja, o ambiente dentro do seu estômago pela manhã, especialmente em jejum, é realmente extremamente ácido. E isso não é um erro do corpo, pelo contrário. Esse ácido existe por uma razão. Ele ajuda a destruir micro-organismos potencialmente prejudiciais, ativa enzimas responsáveis pela quebra das proteínas e auxilia na transformação dos minerais para que possam ser absorvidos pelo intestino delgado. O ácido gástrico é fundamental. O problema não é a existência do ácido. O problema seria quando essa proteção natural do estômago não consegue acompanhar a intensidade desse ambiente. E é justamente aí que entra a camada de muco. Ela funciona como um escudo, um amortecedor entre o ácido e a parede do estômago. Além disso, o organismo produz bicarbonato, que ajuda a neutralizar a acidez próxima às células do revestimento. Durante a madrugada, enquanto você está dormindo, o corpo mantém todo esse sistema funcionando. Mas pela manhã acontece uma combinação interessante. O cortisol naturalmente está se elevando, o estômago está vazio e o ácido está concentrado. Esse é o ponto de partida do seu organismo antes de você colocar qualquer alimento ou bebida na boca. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas cometem o primeiro erro do dia: pegam imediatamente o café. Vamos falar sobre o café com mais profundidade, porque esse assunto merece cuidado e não pode ser reduzido a uma simples frase como café faz mal ou café faz bem. A realidade é mais complexa, mas existe algo importante para entender agora. A cafeína pode estimular a liberação de cortisol. Isso foi observado em diferentes estudos científicos. Quando você toma café nos primeiros 30 ou 45 minutos depois de acordar, período em que seu organismo naturalmente já está aumentando o cortisol, você adiciona um segundo estímulo por cima do primeiro. É como colocar duas ondas acontecendo ao mesmo tempo. O corpo já está passando por um aumento natural desse hormônio e, ao adicionar cafeína imediatamente, algumas pessoas podem intensificar esse processo. Esse é o motivo pelo qual alguns pesquisadores defendem esperar um pouco antes da primeira xícara de café. O neurocientista Andrew Huberman, ao discutir pesquisas sobre ritmo circadiano e cafeína, destacou que um intervalo de aproximadamente 90 a 120 minutos após acordar pode ser uma estratégia interessante para evitar essa sobreposição com o pico natural de cortisol. É importante entender que esse tempo pode não ser perfeito ou fácil para todas as pessoas. A rotina de cada indivíduo é diferente. Mas compreender o mecanismo por trás da recomendação é muito mais importante do que simplesmente seguir uma regra sem saber o motivo. Enquanto você dorme, o seu estômago passa por um longo período sem receber alimento. O jantar da noite anterior já foi processado durante várias horas. Quando você acorda, ele está praticamente vazio. O ácido gástrico continua presente, mas o organismo consegue lidar com ele graças à proteção da mucosa, a produção de bicarbonato e a incrível capacidade de renovação das células do estômago. Essas células possuem uma das taxas de renovação mais rápidas do corpo humano. Em média, o revestimento do estômago é renovado a cada poucos dias, aproximadamente entre 3 e 5 dias. O corpo está constantemente reconstruindo essa barreira de proteção. E é nesse cenário que a água, especialmente a água morna ou em temperatura ambiente, começa a fazer sentido. Muitas pessoas consideram esse hábito simples demais para ter algum impacto real, mas quando observamos a fisiologia por trás dele, percebemos que existe uma lógica interessante. Ao beber água logo após acordar, várias coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, ela ajuda a diluir a concentração superficial do ácido gástrico presente após horas de jejum. Segundo, estimula o funcionamento do sistema digestivo e ajuda o organismo a iniciar novamente os movimentos naturais do trato gastrointestinal. Esses movimentos são chamados de peristaltismo,
contrações musculares em forma de ondas que empurram o conteúdo ao longo do sistema digestivo. Além disso, depois de aproximadamente 7 ou 8 horas sem ingerir líquidos, o corpo naturalmente precisa ser reidratado. Durante a noite, perdemos água através da respiração e da transpiração normal. Essa perda pode chegar a algumas centenas de mililitros e, em algumas situações, aproximar-se de 1 litro. Você acorda todos os dias em um estado de leve desidratação. E isso importa porque muitas funções digestivas dependem de água, incluindo o trabalho das enzimas responsáveis pela quebra dos alimentos. Uma enzima em um ambiente sem hidratação adequada é como uma ferramenta perfeita sendo usada nas condições erradas. O potencial existe, mas o ambiente limita o funcionamento. Por isso, começar o dia com 1 ou 2 copos de água, antes do café, antes da comida e antes de mergulhar nas mensagens do celular, não é simplesmente uma tendência de bem-estar. É uma forma básica de apoiar os processos naturais do corpo. E agora chegamos a uma das partes mais fascinantes dessa conversa, o microbioma intestinal. Porque quando falamos sobre alimentação pela manhã, não estamos alimentando apenas nós mesmos. Estamos também alimentando uma comunidade gigantesca de organismos que vive dentro do nosso corpo. Agora chegamos a uma das partes mais fascinantes dessa conversa, o microbioma intestinal. Porque quando falamos sobre a primeira refeição do dia, não estamos falando apenas sobre alimentar o nosso próprio corpo. Estamos também fornecendo combustível para uma comunidade inteira de micro-organismos que vive dentro de nós e participa diretamente da nossa saúde. Neste exato momento, dentro do seu trato gastrointestinal, existem aproximadamente 38 trilhões de células microbianas trabalhando em conjunto com o seu organismo. Esse número vem de pesquisas que ajudaram a corrigir uma antiga ideia muito divulgada de que existiriam 10 bactérias para cada célula humana. Durante muito tempo, essa proporção foi repetida como se fosse um fato absoluto. Porém, estudos mais recentes mostraram que a realidade é bem diferente. A quantidade de células microbianas e humanas é muito mais próxima de uma relação de equilíbrio, aproximadamente 1:1. Em outras palavras, quando observamos o corpo humano apenas pela contagem de células, existe uma grande participação desses micro-organismos naquilo que chamamos de nós. Mas eles não são apenas passageiros vivendo dentro do organismo. Eles não estão ali sem função. Essas bactérias desempenham atividades que o corpo humano sozinho não conseguiria realizar com a mesma eficiência. Elas participam da produção de vitamina K, ajudam na formação de algumas vitaminas do complexo B, fermentam fibras que nossas próprias enzimas digestivas não conseguem quebrar e produzem compostos fundamentais para o funcionamento intestinal. Entre esses compostos estão os chamados ácidos graxos de cadeia curta, moléculas que servem como fonte de energia para as células que revestem o intestino grosso e ajudam a manter esse ambiente saudável. Além disso, o intestino possui uma relação extremamente próxima com o sistema imunológico. Grande parte das células de defesa do corpo está localizada em estruturas associadas ao tecido intestinal. Isso acontece porque o intestino representa uma das principais portas de entrada entre o ambiente externo e o organismo. Tudo aquilo que você come precisa ser analisado pelo corpo. O sistema imunológico precisa diferenciar o que é alimento, o que é útil e o que representa uma ameaça. E essa comunicação entre intestino e cérebro também chama a atenção dos pesquisadores. O intestino participa da produção e regulação de diversos neurotransmissores. Um dos números mais conhecidos nessa área é que uma grande parte da serotonina do corpo está relacionada ao trato gastrointestinal. Isso significa que quando falamos sobre humor, concentração, sensação de energia mental ou aquela sensação de mente pesada que muitas pessoas descrevem, o intestino não está separado dessa conversa. Ele faz parte dela. A maneira como você alimenta esse ecossistema diariamente influencia diretamente os sinais que o corpo recebe. E existe um detalhe importante: esses 38 trilhões de micro-organismos também precisam ser alimentados. Depois de uma noite inteira sem comida, eles estão funcionando com os recursos disponíveis do período anterior. A primeira refeição da manhã representa uma nova oportunidade de fornecer os nutrientes que favorecem determinadas espécies bacterianas.
Mas aqui está uma diferença fundamental. Esses micro-organismos não precisam simplesmente de qualquer alimento. Eles precisam principalmente de fibras específicas, conhecidas como fibras prebióticas. A fibra prebiótica é um tipo de fibra que o corpo humano não consegue digerir completamente. Nossas enzimas não conseguem quebrá-la da mesma forma que quebram proteínas, gorduras ou carboidratos simples. Porém, as bactérias intestinais conseguem utilizá-la como combustível. É como se essa fibra fosse uma espécie de alimento direcionado para a comunidade microbiana. Existem vários exemplos importantes. Os fruto-oligosacarídeos, encontrados em alimentos como alho, cebola e alho poró, servem como combustível para determinadas bactérias benéficas. A beta-glucana, presente principalmente na aveia e na cevada, é uma fibra bastante estudada pelos seus efeitos no metabolismo. A inulina, encontrada em alimentos como chicória e alcachofra de Jerusalém, também possui papel importante na alimentação das bactérias intestinais. A pectina, encontrada em frutas como maçãs e peras, e o amido resistente, presente em alimentos como bananas menos maduras, leguminosas e até batatas cozidas e posteriormente resfriadas, também entram nessa categoria. Quando essas fibras chegam ao intestino grosso, as bactérias começam um processo chamado fermentação. Durante essa fermentação, elas produzem principalmente 3 tipos de ácidos graxos de cadeia curta: butirato, propionato e acetato. Cada um deles possui funções diferentes. O butirato serve como uma das principais fontes de energia para as células do cólon, ajudando a manter a integridade do revestimento intestinal. O propionato participa de processos relacionados ao metabolismo da glicose e é transportado até o fígado, onde exerce importantes funções metabólicas. O acetato entra na circulação e participa da comunicação entre o intestino e outros sistemas do corpo, incluindo sinais relacionados ao controle do apetite. Observe a sequência completa. Você consome uma fibra específica. As bactérias intestinais utilizam essa fibra. Elas produzem compostos que ajudam a manter o intestino saudável, influenciam o metabolismo e participam da regulação da fome. Tudo começa com uma escolha simples feita no café da manhã. E é justamente aqui que precisamos analisar o que a maioria das pessoas costuma fazer logo ao acordar. Porque muitos hábitos considerados normais podem não estar alinhados com o funcionamento natural do corpo. Um café da manhã tradicional para muitas pessoas no Brasil costuma seguir um padrão bastante conhecido. O despertador toca. A pessoa levanta rapidamente. A primeira coisa que procura é o café com leite. Às vezes adiciona um copo de suco de laranja coado. Depois vem o pão francês com manteiga ou margarina. Talvez um achocolatado. Esse conjunto de escolhas é tão comum que quase ninguém para pensar nele como uma decisão biológica. Ele simplesmente virou sinônimo de café da manhã. Mas quando analisamos os efeitos no organismo, percebemos alguns pontos importantes. Vamos começar pelo suco de laranja. Muitas pessoas se surpreendem quando descobrem isso. Um copo comum de suco de laranja coado pode conter aproximadamente entre 21 e 26 gramas de açúcar. Essa quantidade é semelhante à carga de açúcar encontrada em algumas bebidas industrializadas. Mas existe uma diferença importante. Quando a laranja é transformada em suco e a fibra é removida pelo processo de filtragem, você perde uma das partes mais importantes da fruta. A fibra funciona como um elemento que reduz a velocidade de absorção do açúcar. Sem ela, especialmente em um estômago vazio pela manhã, a entrada da glicose na corrente sanguínea acontece de maneira muito mais rápida. O corpo responde liberando insulina para controlar esse aumento. Inicialmente, a glicose sobe. Depois, em algumas pessoas, pode ocorrer uma queda acentuada, conhecida como hipoglicemia reativa. Essa queda é uma das razões pelas quais muitas pessoas sentem aquela perda de energia no meio da manhã. A sensação de cansaço, dificuldade de concentração e vontade de buscar outra dose de café algumas horas depois. Muitas vezes a pessoa acredita que está simplesmente cansada ou que dormiu pouco.
Mas em alguns casos, a questão pode estar relacionada à forma como começou o dia e à resposta do organismo à primeira refeição. Agora, compare isso com comer a fruta inteira. A laranja completa possui sua matriz natural de fibras. Essa estrutura muda completamente a maneira como o açúcar é absorvido. A fibra desacelera o processo, torna a resposta glicêmica mais equilibrada e prolonga a liberação de energia. A fibra não é um detalhe secundário da fruta. Ela é uma das razões pelas quais a fruta inteira se comporta de maneira diferente do suco. O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao pão francês tradicional. Por ser um alimento refinado, com pouca fibra, ele tende a ser absorvido rapidamente. Isso pode gerar uma elevação mais rápida da glicose e oferece pouco suporte para o microbioma intestinal. O problema não é apenas o alimento isolado, é o contexto. Um estômago vazio, uma grande carga de carboidrato refinado e pouca fibra para equilibrar a resposta do corpo. Agora que entendemos o que acontece internamente, podemos começar a montar uma estratégia mais alinhada com a biologia do organismo. E a primeira recomendação é simples. Antes de qualquer café, antes de qualquer alimento, o primeiro contato do seu sistema digestivo pela manhã deveria ser com água. Água comum. Não precisa ser uma bebida especial, não precisa ser um produto com promessas milagrosas. Apenas água. A quantidade pode ficar em torno de 300 a 500 ml, de preferência em temperatura ambiente ou levemente morna. Esse primeiro passo ajuda a reidratar o organismo, prepara o sistema digestivo e oferece ao corpo um início mais suave depois de horas de jejum. Depois de oferecer água ao corpo logo ao acordar, o próximo passo é pensar melhor sobre o momento do café. Para muitas pessoas, essa é uma das mudanças mais difíceis, porque a primeira xícara de café da manhã já faz parte da rotina, quase como um ritual automático. Mas quando entendemos o que está acontecendo dentro do organismo, percebemos que talvez alguns minutos de espera possam fazer uma diferença importante. Como vimos anteriormente, os primeiros 30 a 45 minutos depois de acordar são marcados por uma elevação natural do cortisol. Esse hormônio tem uma função essencial. Ele ajuda o corpo a despertar, aumenta a disponibilidade de energia e prepara você para enfrentar as atividades do dia. O objetivo não é eliminar o cortisol, o objetivo é respeitar o ritmo natural do corpo. Quando a cafeína entra imediatamente nesse período, ela pode adicionar um estímulo extra justamente quando o organismo já está passando por uma ativação hormonal natural. Por isso, uma estratégia mais equilibrada seria esperar pelo menos 30 a 45 minutos antes do café. Para algumas pessoas, esperar cerca de 90 minutos pode ser ainda mais interessante, especialmente se perceberem que o café em jejum causa desconforto digestivo, ansiedade ou uma queda de energia algumas horas depois. Mas o ponto principal não é transformar isso em uma regra rígida. A ideia é entender o mecanismo. Quando você compreende como seu corpo funciona, fica mais fácil fazer escolhas melhores sem depender apenas de recomendações soltas. Depois da água e de um pequeno intervalo, chega o momento da primeira refeição. E aqui existe outro ponto importante: o horário também importa. Muitas pessoas passam a manhã inteira sem comer e fazem a primeira refeição apenas perto do meio-dia. Embora o jejum possa funcionar para algumas pessoas em determinados contextos, não significa que seja a melhor estratégia para todos. O corpo possui um relógio biológico chamado ritmo circadiano, que influencia diversos processos metabólicos. Pela manhã, geralmente existe uma melhor preparação para lidar com nutrientes. A sensibilidade à insulina tende a ser mais favorável, os sistemas digestivos estão retomando suas atividades e o organismo está entrando em uma fase de maior demanda energética. Esperar muitas horas para comer pode significar colocar uma grande quantidade de alimento em um momento em que o corpo já não está funcionando no mesmo ritmo da manhã. Por isso, uma abordagem mais alinhada seria fazer a primeira refeição dentro de 1 a 2 horas depois de acordar. Não imediatamente nos primeiros segundos do dia, porque o organismo ainda está despertando, mas também não adiar até muito tarde sem necessidade. E quando essa refeição chega, a pergunta principal é: o que exatamente ela deveria conter?
A resposta pode ser construída ao redor de 3 elementos fundamentais. O primeiro é fibra solúvel prebiótica. Entre as melhores opções para o café da manhã, a aveia integral ocupa um lugar de destaque. Mas existe uma diferença importante. Não estamos falando daquelas versões instantâneas, cheias de açúcar, sabores artificiais ou ingredientes adicionados. Estamos falando da aveia em flocos ou da aveia mais grossa, que preserva melhor sua estrutura natural. A aveia é uma das fontes mais estudadas de beta-glucana, uma fibra solúvel que possui propriedades bastante interessantes. Essa fibra forma uma espécie de gel no sistema digestivo, ajudando a desacelerar a absorção dos carboidratos, favorecendo uma resposta glicêmica mais equilibrada e servindo como alimento para as bactérias benéficas do intestino. A beta-glucana da aveia foi estudada durante décadas. Tanto que, depois de revisar uma quantidade significativa de evidências científicas, a agência reguladora americana FDA autorizou uma alegação relacionada aos benefícios cardiovasculares desse componente em 1997. Isso não significa que um único alimento seja capaz de resolver todos os problemas de saúde, mas mostra como determinadas fibras possuem efeitos bem documentados quando fazem parte de um padrão alimentar consistente. E quando você adiciona sementes como chia e linhaça, aumenta ainda mais a quantidade de fibras disponíveis para o microbioma. Esses alimentos fornecem compostos que chegam ao intestino e ajudam a alimentar as bactérias responsáveis pela produção de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato. O segundo elemento essencial da primeira refeição é a proteína adequada. Durante o período de jejum noturno, o corpo passa várias horas sem receber aminoácidos. Ao consumir proteína pela manhã, você fornece matéria-prima para processos importantes, incluindo a manutenção e construção muscular. Isso se torna ainda mais relevante com o passar dos anos, quando a preservação da massa muscular passa a ser uma das principais preocupações relacionadas ao envelhecimento saudável. O organismo utiliza aminoácidos para reparar tecidos, produzir enzimas, hormônios e diversas estruturas necessárias para o funcionamento diário. Uma das estratégias mais eficientes é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, em vez de concentrar quase tudo em apenas uma refeição. Pesquisas mostram que dividir a proteína entre 3 refeições pode estimular melhor a síntese de proteína muscular em comparação com consumir a maior parte dela de uma única vez. E quando falamos sobre fontes de proteína para o café da manhã, os ovos continuam sendo uma das opções mais completas. 2 ovos fornecem aproximadamente 12 a 14 gramas de proteína de alta qualidade. Além disso, eles contêm todos os 9 aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho e precisa obter através da alimentação. Mas o ideal é não pensar em um único alimento isolado. Uma refeição equilibrada pode combinar diferentes fontes. Por exemplo, ovos acompanhados de iogurte natural ou coalhada podem aumentar ainda mais a quantidade total de proteína. Esses alimentos também possuem uma característica especial: são alimentos fermentados. E isso nos leva ao terceiro elemento importante da primeira refeição: o alimento fermentado. Nos últimos anos, a ciência tem estudado cada vez mais a relação entre alimentos fermentados e diversidade do microbioma intestinal. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Stanford e publicado em 2021 analisou os efeitos de uma dieta rica em alimentos fermentados, incluindo itens como iogurte, kefir, chucrute, kimchi e kombucha. Os participantes que consumiram mais desses alimentos apresentaram aumento na diversidade do microbioma e redução em alguns marcadores relacionados à inflamação. Os próprios pesquisadores destacaram que esses resultados ainda precisam ser investigados em estudos maiores, mas os sinais encontrados são bastante interessantes. O iogurte natural se destaca porque reúne vários benefícios em um único alimento. Ele oferece proteína, contém culturas bacterianas vivas quando adequado e ainda fornece um alimento que já passou por processo de fermentação. É uma opção simples, acessível e fácil de incluir na rotina.
Agora, existe um conceito que conecta todas essas escolhas da manhã com o restante do dia, o chamado efeito da segunda refeição. Esse fenômeno foi descrito inicialmente pelo pesquisador Dr. David Jenkins, da Universidade de Toronto. A ideia é que aquilo que você come na primeira refeição pode influenciar a maneira como seu corpo responde à próxima refeição, horas depois. Quando você consome fibras solúveis no café da manhã, elas podem retardar o esvaziamento do estômago e tornar a absorção dos nutrientes mais gradual. Como consequência, a resposta da glicose e da insulina pode ser modificada não apenas naquela refeição, mas também no almoço. Ou seja, o café da manhã não termina quando você termina de comer. Os efeitos dessa escolha continuam acontecendo dentro do organismo. A primeira refeição do dia ajuda a preparar o terreno para as próximas horas, e esse é um dos pontos mais importantes dessa conversa. O café da manhã não deveria ser visto apenas como um momento para matar a fome. Ele é uma oportunidade de enviar sinais ao seu metabolismo, ao seu intestino e ao seu corpo inteiro sobre como o dia deve funcionar. Quando você escolhe alimentos ricos em fibras, proteínas adequadas e componentes fermentados, você está criando um ambiente mais favorável para o equilíbrio interno. Mas ainda existe uma parte essencial dessa estratégia: entender exatamente como colocar tudo isso em prática de forma simples, sem transformar o café da manhã em uma rotina complicada ou cara. Porque no final, a melhor estratégia é aquela que você consegue repetir todos os dias.